Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15. Estamos pregando o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, e que bênção! Chegamos aqui ao último capítulo do Evangelho de Mateus e vamos pregar sobre a ressurreição, um dia específico que também é o dia da celebração da ceia do Senhor. Todos acharam Mateus 28? Aqueles que encontraram, por gentileza, vamos de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Referência, Mateus 28, 1 a 15. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia, ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, aí o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciado aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Amém. Assentai-vos, irmãos, a ressurreição de Jesus. Eu quero iniciar esse sermão lembrando do que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele fala da ressurreição. Ali ele elenca pelo menos 6 verdades a respeito da ressurreição de Cristo que devem nos motivar ou que são significativas para a nossa fé. Ele diz aí em 1 Coríntios 15: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação inútil, nossa esperança vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, ainda estaríamos em nossos pecados, e nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se Cristo não ressuscitou, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus,
Cristo Jesus ressuscitou. Esse texto, essa história, ela está registrada nos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no 4º evangelho, o Evangelho de João. Agora, apenas Mateus, que traz, inclusive, um relato mais breve, mais curto, mais resumido desse acontecimento, ele registra também essa história do suborno dos soldados. Só ele narra e conta essa história. Eu vou usar aqui um comentário, alguns comentários, mas o título, os subtítulos, eu vou tirar o comentário de William Barclay. Ele divide em 3 partes. Eu achei muito oportuno que ele fala sobre o imperativo. Essas mulheres são impelidas a alguma coisa. Essas mulheres que vão até o sepulcro na manhã de domingo, elas são impelidas a crer, elas são impelidas a compartilhar e elas são impelidas a se alegrar. Então, nosso objetivo nessa noite, que essa mensagem dentro do seu coração, que ela caia como uma semente germine para a glória de Deus, é que nós também, diante da ressurreição de Cristo, nós devemos ter essas atitudes: crer, compartilhar e nos alegrarmos. Então vejamos, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Todos os evangelhos falam que é o sábado. Alguns dizem que é algo ainda escuro, de madrugada, bem cedo, e outros dizem ao romper da alva, da aurora, ao amanhecer. Não há nenhuma contradição nisso. A melhor maneira de entendermos, e é uma situação que nós, trabalhadores, às vezes saímos muito cedo de casa nos perguntamos, nós, quando saímos, quando acordamos e saímos para o trabalho, ainda está de noite. Quando estamos a caminho, já está de dia. Então, diz ainda à noite, ou ao romper do dia. Não há nenhuma contradição, como desejariam alguns críticos em relação ao Evangelho. Mas no primeiro dia da semana, sim, passado o sábado, porque no sábado eles não podiam fazer nada. Essas mulheres de madrugada, elas vão ao túmulo. E nós estamos estudando Mateus aqui na igreja, sistematicamente. É fácil para nós lembrarmos, para você lembrar, que as mulheres, elas estavam lá na morte de Jesus, estavam lá diante da cruz, estavam, podemos dizer, ao pé da cruz. Todos os discípulos, exceto João, o discípulo amado, haviam sido despertos, fugiram de medo, mas as mulheres acompanharam até o fim. Ora, essas mulheres que foram as últimas a saírem da crucificação foram as primeiras no domingo a chegarem ao túmulo. E o nome delas aqui no Evangelho de Mateus está Maria Madalena e a outra Maria. Essa outra Maria no Evangelho de Marcos é descrita como Maria, a mãe de Tiago e Salomé. Ela é identificada. No Evangelho de João, ele fala que havia outras mulheres, mas descrita nominalmente são essas mulheres. O Evangelho de Marcos também diz que a caminho do sepulcro, elas, primeiro diz o objetivo, elas iam ali para ungir Jesus. Você sabe que José de Arimateia tirou o corpo de Jesus à cruz, era um discípulo secreto, e Nicodemos também, ambos membros do Sinédrio, altas autoridades judaicas, tiraram o corpo de Jesus e fizeram os primeiros preparativos, mas fizeram isso às pressas,
porque o sábado já estava chegando, e no sábado não podia haver nenhum tipo de serviço, nem de sepultamento. Elas foram lá para completar esse serviço, ou verificar se estava tudo certo, e verificar se estava tudo certo. Mas elas tinham uma preocupação. Os judeus foram até as autoridades romanas e contaram: olha, esse embusteiro, é assim que eles falavam de Jesus, não o Senhor, não o mestre, não o rei, mas o embusteiro. Ele, quando estava vivo, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Interessante que os inimigos lembravam disso. Os discípulos não lembravam, nem as mulheres lembravam, mas os inimigos lembravam disso. Então, para que não venham os seus discípulos à noite e roubem o corpo, e aí o segundo embuste, o segundo engano vai ser pior que o primeiro, põe a guarda. E aí Pilatos disse: não, vocês têm aqui uma guarda, eles aí a guarda, vão lá e põe guarda. Eles botaram guarda, rolaram uma grande pedra para o sepulcro. Era necessário cerca de 20 homens para remover aquela pedra, e colocaram no selo romano. Quando colocam no selo romano, era como se dissesse: olha, Roma está nesse negócio, então não se intrometa, não se meta, não mexa, não mova esse lacre, porque quem mexer aqui está mexendo com o poderoso Império Romano. E a caminho, dispostos, que elas acordaram de madrugada. E você, quando acorda de madrugada, quando você vai cedo, é porque você está com vontade, é porque você quer, você está movendo obstáculos. Lembra muito bem de Abraão, quando Deus mandou que ele oferecesse o seu filho, ele levantou-se de madrugada e foi. Ele não cedo. Elas não postergaram, elas foram, mas elas tinham uma preocupação, um medo real. Quem nos moverá a terra? Maria Madalena? A outra Maria? Se 20 homens sem dificuldade rolar, uma coisa é rolar para baixo, outra coisa é rolar para cima. Para cima, para tirar, tinha que ser para cima. Quem nos removerá a pedra? Era uma preocupação. E aqui nós já podemos ter uma primeira aplicação para os nossos corações. Todos nós temos preocupações. Preocupações muitas vezes reais. Não são uma ilusão da nossa cabeça, são coisas às vezes são ilusões, sim, às vezes são besteiras. Mas muitas das elas são reais. Quem vai nos remover a pedra? Mas uma coisa essas mulheres fizeram: elas não desistiram, elas não ficaram inertes em casa, elas não cruzaram os braços, elas foram até onde estava o sepulcro, onde era o sepulcro, onde a pedra estava. E quando elas chegaram lá, imagina elas caminhando, conversando sobre isso, e aqui é só uma conjectura, né? E de repente elas estavam andando e tinha a estrada, era sinuosa, e elas estão falando isso, e fazem uma curva, e agora elas veem o sepulcro, quando elas olham, a pedra não estava lá. Ela não estava. Deus, o nosso Deus, Ele remove obstáculos, Ele remove pedras, Ele abre o mar vermelho, Ele divide o Rio Jordão, Ele faz tempestade parar. Mas nós não podemos ficar inertes. Nós precisamos, com um ato de fé, dar um passo depois do outro até onde está o obstáculo e chegarmos até lá para vermos a providência de Deus, para vermos a ação de Deus. Nós cantamos aqui: quem colhe fé, e planta fé, colhe milagre. O problema é que às vezes você não planta, às vezes você não chega até lá, você não espera, você não caminha. Elas foram até o lugar, e quando chegaram, a pedra estava removida. Mas não era só isso, o anjo estava sentado em cima da terra. Agora não é mais o lacre do Império Romano, agora é o selo de Deus, agora é o anjo
viram o que aconteceram, mas o evangelista, informado talvez por um soldado ou por divina inspiração, ele conta, ele narra o que aconteceu. O anjo do Senhor desceu, houve um grande terremoto. Terremoto na Bíblia, muitas e muitas vezes, é sinal da presença de Deus. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Moisés. Eu vou me limitar apenas nesse texto, porque, inclusive, da sarça, né? Moisés se encontra com Deus no Sinai, e quando ele está no Sinai, a glória de Deus ali toma o Sinai, há relâmpagos e trovões. E o povo sente que isso é a voz de Deus. Então está ali. E terremoto acontece. A terra tremeu quando Jesus foi crucificado. E a terra tremeu quando o sepulcro foi aberto. O império, o sinédrio, fez tudo o que podia. Eles achavam tudo o que podia. Eles achavam que uma grande pedra, um selo e uma guarda era uma fortificação intransponível. Mas o anjo do Senhor desceu e removeu a pedra. E agora estava sobre. Agora, o anjo do Senhor removeu a pedra para Jesus sair. Porque Jesus podia sair sem a pedra ali. Ou mesmo, melhor, com a pedra ali. Né? O seu corpo ressuscitado era um corpo de glória, era um corpo diferente. Tanto é que ele apareceu no meio dos discípulos, sem os discípulos perceberem. Mas o anjo removeu aquela pedra para que Maria Madalena e a outra Maria, e posteriormente Pedro e João, que foram correndo até o sepulcro, lembra da corrida? Os dois corriam juntos, Pedro estava na frente, mas depois João, que era mais novo, sempre tem vantagem, né? Passou e entrou primeiro, mas não entrou. Não entra e Pedro entrou direto. A pedra foi removida para que Maria Madalena entrasse, para que a outra Maria entrasse, para que as outras mulheres que estavam ali pudessem entrar, para que posteriormente Pedro e João pudessem entrar e ver que Jesus não estava ali. A saber, a pedra foi removida para que nós pudéssemos crer. Por isso é imperativo a crer. Ele não está ali. E foi justamente o que o anjo disse. Os soldados espavoridos, a terra tremeu e eles tremeram juntos. Ficaram como mortos. Mas para as mulheres, o anjo disse: não temamos. Não temamos. Eu quero só fazer aqui uma observação ao trabalho desse meio militar, e eu fico imaginando esses soldados sendo escalados para esse serviço. Né? E você que já passou pelo serviço militar, de repente vai lembrar do seu irmão. Escala, tem escala boa e escala ruim. Alguns dizem, toda escala é ruim. Né? São mais fáceis. Eu imagino esses soldados, a guarnição de elite. Ele falou assim: olha, vocês são escalados para guardar um prisioneiro. Esse prisioneiro é perigoso, ele é forte. Não, esse prisioneiro está morto. Está morto, sepultado, uma pedra rolada sobre um túmulo, que precisa de 20 homens para levantar, e o selo de Roma lá. Ele vai falar: pô, não pode dar alteração no serviço desse. Que alteração um serviço desse vai dar? Talvez algum mais sério, assim, mas tem algum perigo? Não, o máximo que pode acontecer é que um grupo de pescadores, eram 12, mas um traiu. Né? Agora tem 11 só, está todo com medo, fugiu o grupo. Né? É que eles podem, de repente, lá de noite, tentar remover, roubar o corpo dele. Nem a pedra eles conseguem tirar do lugar. Né? O serviço mais fácil do mundo. Eles só não esperavam que o anjo descesse do céu como um relâmpago, que a terra tremesse,
e que aquela pedra fosse rolada de forma miraculosa, e que o morto agora não tivesse mais morto, e saísse dali em glória, não como um fugitivo, mas com aquele que alguém abriu a porta, né? O anjo abriu a porta, né? Se um oficial da terra o condenou, agora um anjo do céu abre a cela e ele sai ressurreto. Veja, é como ele vos disse. É verdade que Maria, Madalena, outra Maria, outras mulheres, conforme o Evangelho de João, não creram a princípio na ressurreição, mas elas não foram repreendidas. Possivelmente cada um de nós, se estivesse lembrando, ele não falou: vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, mulheres? Mulher gosta desse negócio de perfume mesmo, de enfeitar, de defunto, né? Ele vai ressuscitar, ele falou que ia ressuscitar, vocês estão em casa, lá, tranquila, descansando, só esperando, não precisar. Mas o anjo não faz isso, Deus não faz isso, porque valoriza a fidelidade delas. Repito, aquelas que seguiram Jesus na vida, que foram fiéis a Ele até a morte. Deus disse que nada faria entender, né? Que ele não arredaria o pé, mas levou e fugiu. Elas não falaram nada, mas estavam ali. E quando Jesus foi sepultado, elas estavam ali. Elas viram onde o corpo foi colocado. E no dia seguinte, no domingo, no terceiro dia, elas foram a primeira a chegar ali. Creia, é como ele vos disse. Ele ressuscitou. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Vem ver. Tomé, ele era um discípulo que dizia: se ele não tocasse, se ele não visse com os olhos, era ouvir para crer. Aqui o anjo dá essa liberdade para a mulher: vem ver. O Evangelho de João, ele narra algo, acrescenta algo a isso, dizendo que quando os discípulos entraram, eles viram aquelas ataduras dobradas, enroladinhas no canto, e o pano que estava, lenço que estava sobre o seu rosto, depois eles surraram, estava dobrado no outro canto. Jesus, ele não estava apressado de manhã, como quem está acordado para o trabalho, atrasado para o trabalho, ou como quem está fugindo de alguma coisa. Não, ele acordou e arrumou a cama. Alguns comentaristas dos trabalhantes disseram o seguinte: eu achei muito propício com a mensagem de esperança. Olha, tudo que um dia todos nós teremos que deitar, Jesus arrumou como uma cama, para mostrar que não há mais temor, não há mais medo, não é preciso mais desespero, porque da mesma forma que um dia ele levantou dali, nós também ressuscitaremos. Ele é a primícia daqueles que dormem. Vinde ver onde ele jazia. Então, primeiro imperativo, elas foram impelidas a crer. E nós somos impelidos a crer. Jesus apareceu muitas outras vezes, mais de 40 dias, a muitos discípulos, sempre dizendo para eles: creia. Tomé, que eu citei aqui, ele queria ver, ele queria tocar, Jesus falou: toca. Mas o não tocar, já não quis tocar mais. Mas ele teve a oportunidade. E Jesus disse: olha, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia que Jesus ressuscitou. Isso é importante, isso é essencial para a sua vida. Sabia que você não precisa crer em milagres para ser salvo, para ser crente? Você não precisa crer em milagres. Estou falando: fulano levantou da cadeira de rodas. Não sei. Você crê. Mas você pode, e cremos que Deus é poderoso para fazer isso. Mas tem milagre, muito milagre, que você tem que crer para ser salvo.
E se você não crer nesse milagre, você não é salvo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz em Romanos capítulo 10. Paulo diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serão salvos. Então, tem milagre que você precisa crer para que você seja salvo. É que Jesus ressuscitou dos mortos. O pilar da nossa fé é a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio é o pilar da nossa fé. A pedra rolada é o pilar da nossa fé. Jesus vivo é a essência da nossa fé. Como Paulo diz, se Cristo ressuscitou, essa é a nossa fé, a nossa pregação, o nosso testemunho, e nós somos os mais miseráveis dos homens, mas graças a Deus, glórias a Deus, Cristo já ressuscitou. O segundo imperativo que nós temos essas mulheres foram impelidas a isso, nós também, é que nós somos impelidos a compartilhar. Aqui fica presente quase um jogo de palavras. Se você ver o versículo 6, você vai ver uma palavra no imperativo, que é 20. E se você bater os seus olhos no versículo 7, você vai ver outro verbo no imperativo. Qual é? Ide. 20 e ide. Irmãos, quem vem a Jesus também tem que ir. Quem recebe de Jesus também dá. Lembre-se, foi ele que disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos compartilhar. Ide é um imperativo, é a ordem. Ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Ora, era bom estar ali. Podemos pensar nessas mulheres como ali os 3 discípulos mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, no manto da transfiguração. Bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Vamos ficar aqui. Mas eles tinham que descer, porque o trabalho estava lá embaixo, no monte. Eu imagino essas mulheres dizendo: não, a gente veio com o nosso coração apertado. A gente chegou aqui com o nosso coração, estava no caminho com o coração enfrancado. A gente acordou e alguns podiam dizer, se fosse temperamento de alguns aqui hoje, mas nem dormimos e nem tomei café de manhã. Eu vim aqui e estava com aquela preocupação: quem vai tirar essa pedra? Depois, quando eu vi a pedra removida, eu falei, pensei, roubaram, onde que botaram ele, fizeram mais uma maldade. Mas agora que eu sei que ele ressuscitou, eu quero ficar aqui mais um tempo, eu quero usufruir desse momento, eu quero me deleitar nesse momento de prazer, de alegria, eu quero ficar aqui cantando, eu quero compor pelo menos algumas canções, eu quero dar alguns brados, eu quero dar alguns glórias, eu quero ficar aqui, na presença dos anjos, eu quero ficar aqui olhando essa pedra fora do lugar e lembrando tudo que ele fez, tudo que ele falou, é verdade, ele não está sepultado, ele está vivo. Mas o anjo falou isso. E outra coisa, com urgência. Não é aquela questão que quem tem filho adolescente sabe. Faz isso depois, daqui a pouco, já vou. Mas tu já vou, que demora mais. Já vou, não ide depressa. Agora, sem detença, ide depressa. Sabe por quê? Porque Pedro, Tiago, João, os 11 continuam chorando. As outras mulheres que não estão aqui continuam chorando. Os outros discípulos continuam com o coração rasgado, frangalhos, continuam destruídos emocionalmente, espiritualmente, continuam arruinados. E vocês estão aqui alegres, pulando, mas lá ainda tem gente triste, lá ainda tem gente derrotada, lá ainda tem gente arruinada, lá tem gente que ainda não sabe dessas boas novas de salvação. Parece que os leprosos que na época dos reis estavam
fora da cidade, porque eles eram leprosos, e o anjo do Senhor já tinha exterminado as exército da Síria. Só que o povo não sabia, estava dentro da cidade, morrendo de fome. E aí eles foram até o acampamento dos assírios, porque eles pensaram, se chegarmos na cidade, a gente não pode ter fome, e mesmo nós somos leprosos vão pedrejar a gente. Se a gente for ao acampamento dos assírios, talvez eles não matam de mato, mas só tem que nos dar comida. Vamos lá, começar ao acampamento hoje. Sírios chegaram lá e não tinha uma pessoa viva, só cadáveres. Eles entraram e fizeram os despojos com os soldados vencedores, pegaram tudo que podia. Imagina eles pegando, depois comeram, né? Que o mais repressão da fome é comeram e pegaram tudo que podia. E de repente não é certo o que a gente está fazendo. Porque a gente está aqui se banqueteando, quanta fome na cidade. Vamos lá falar dessas boas novas. Irmãos, como essas boas? Nós encontramos o Cristo vivo, nós encontramos o Cristo ressurreto, nós encontramos a salvação, nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Nós estamos livres do terror da morte e do inferno, nós estamos mais leves, nós estamos aliviados, mas lá, do outro lado, ainda existe gente chorando, ainda existe gente desesperada, ainda existe gente sem esperança, sem vida, porque não sabe que Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Por isso, vinde e depois ide, e ide depressa, porque Jesus já ressuscitou. Mas nós temos um imperativo de crer, depois nós temos o imperativo de compartilhar, e o outro imperativo é de nos alegrarmos. O Senhor Jesus a caminho, porque elas se retiram apressadamente do sepulcro, elas atendem isso com rápido. Tem um dos evangelhos, o evangelho de Marcos, que elas fugiram, com medo, então elas saíram rápido, às pressas, e no caminho elas são encontradas também pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus as saúda. Nós vamos ver aí no versículo de número 9, você pode ler aí na sua Bíblia. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Antes mesmo de chegar, elas receberam esse encorajamento, essa presença de Jesus, que até então elas não tinham visto. Essa palavra salve aqui é shalit, que pode ser uma saudação comum, convencional. Hoje seria como olá, um oi, mas ela também é uma declaração de alegria. Alegrai-vos. É uma palavra diferente, um contexto diferente, que é grego, o shalom é hebraico, são distintas. Mas como o shalom significava algumas coisas, como paz, mas não só paz, plenitude, essa palavra aqui também significava alegrar-se, alegrai-vos, fiquem alegres, fiquem contentes. Eu retomo aqui o sentimento dessas mulheres. Elas saíram do túmulo, o texto diz que elas estavam tomadas de medo e alegria, só que de medo e de grande alegria. Irmãos, não é grande medo e grande alegria, é medo e grande
alegria, porque a alegria é maior do que o medo. A alegria de que elas são tomadas supera todas as outras diversas emoções que elas poderiam ter tido diante desse fato maior da história. Elas são tomadas de grande alegria. E quando Jesus chega, Jesus saúda elas, dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo retoma isso, falando aos filipenses: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, quem viu o túmulo vazio, quem viu Jesus ressurreto, e o texto diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, ou quem crê que Jesus está vivo, tem que carregar em si a marca da alegria. Eu sei que existem inúmeras coisas para te entristecer, para nos entristecer, para nos deixar cabisbaixos, para acabar com o nosso dia, para acabar com a nossa semana, para acabar com o mês. Mas existe uma coisa maior para nos encher de alegria: é que Cristo está vivo e Ele foi preparar um lugar para nós, conforme João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas coisas. Se assim não for, eu vou nos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar-vos para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. E essa é a razão da nossa alegria. Então aconteça o que acontecer, haja quem houver, porque às vezes o nosso problema não são situações, são pessoas. Nada deve abalar a nossa alegria, porque nós somos testemunhas do Cristo vivo. Elas foram procurar o Cristo crucificado, mas encontraram o Cristo ressuscitado. Elas foram dar perfumes a Jesus, foram embalsamar o corpo para evitar a deterioração, para evitar ali o apodrecimento rápido, mas elas receberam um perfume melhor para a vida, e elas receberam a incorruptibilidade daqueles que um dia serão ressurretos em Cristo Jesus. Quem crê com o coração que Cristo ressuscitou pode até estar triste, pode até passar por uma tristeza, mas não pode viver triste, porque a vitória já é nossa. A vitória é garantida. Ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade, e não uma realidade do futuro, é uma realidade agora. Ele já ressuscitou. E é uma missão, e de proclamar. Mas nessa alegria há uma agenda a ser cumprida, porque ele vai adiante de vós para a Galileia, como ele vos tinha dito. Jesus foi crucificado, morto em Jerusalém. Esses discípulos, e a maior parte do ministério de Jesus, aconteceu na Galileia dos gentios. O habitat natural desses homens, que estavam com medo, não era a capital de Jerusalém, era a Galileia. E Jesus marca o encontro, não é em Jerusalém, ele marca o encontro na Galileia. A saber, ele marca o encontro no nosso habitat natural, no lugar mais confortável para a gente. O encontro com Jesus não é um lugar especial, com uma agenda, uma data marcada, não, mas é na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso lugar comum. Eu vou encontrá-los ali, como eu vos tinha dito, e ele vai à frente. Elas aproximando-se, abraçaram e adorando. Então Jesus lhe disse: não temais, quero saber, meus irmãos, se dirigir a Galileia, e lá me verão. Jesus estava na frente, Jesus já estará lá. Ser cristão não é ir na frente, é ir atrás de Jesus. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. Ser cristão não é ter um itinerário criado na nossa cabeça, pela nossa própria mentalidade, mas é caminhar na direção onde Jesus ordenou. Ele
e nós vamos atrás. Eu vou botar vocês na Galileia. É possível que, se fosse hoje, alguém aqui levantasse a mão do Senhor, mas não dá para ser em Betânia, não dá para ser em Samaria, não dá para ser fora dos limites de Jerusalém. Não, é onde ele marcou o encontro. Ele marca o encontro na nossa rotina diária, no nosso dia a dia. Lá vocês viverão como emocionante. Aqui o texto fala: e de avisar a meus irmãos. É o Jesus perdoador, é o Jesus amoroso, é o Jesus que vai nos promover. Se você lembrar dos evangelhos, Jesus chama os seus discípulos, né? Discípulos porque ele é mestre. Chama ele de servo porque ele é o Senhor. Mais um pouco adiante, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Ele disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que vai na casa do seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo que Pai me hoje, revelei, tem vos dado a conhecer. Mas aqui, Jesus chama de irmãos. Agora eu sou mais do que amigo, agora eu sou irmão. Sou filho do meu pai, agora eu sou co-herdeiro, agora eu tenho herança. E o que era de se esperar, talvez, fosse algo assim: vai e se encontra com aqueles traidores, vai e se encontra com aqueles apóstatas, vai e se encontra com aqueles covardes, vai e se encontra com aqueles falsos, vai e se encontra com aqueles homens que me deixaram na pior hora da minha vida. Mas não, vai e diz aos meus irmãos: lembre-se, o nosso alvo é Cristo, o nosso modelo é Cristo. A gente deve proceder assim também. Prosseguindo, há aqui outra palavra: ide, vinde, ide, e agora indo elas. A coisa está acontecendo. Mas enquanto elas estão indo proclamar as boas novas, tem alguém indo proclamar as mais notícias, as mais novas. Porque alguns, não todos, porque talvez os mais corajosos, os mais fortes dos soldados, aqueles que conseguiram recuperar a tremedeira da perna, né, de ver o anjo com o relâmpago, a terra tremer, eles se levantaram e foram até os sacerdotes, foram até o sinédrio, dizendo o que aconteceu. O que eles foram dizer? O que aconteceu? Isso que foi narrado aqui. O anjo desceu do céu com um relâmpago, houve um tremor, a terra tremeu, o anjo removeu a pedra, nós ficamos como mortos, ficamos paralisados, e Jesus saiu do físico. A gente não conseguiu cumprir a missão. Estamos aqui dando o relatório. Serviço com operação. Está aqui. E aí eles reuniram o conselho. E vieram com a solução. Qual foi a solução? O suborno. Te espanta? Não deveria espantar. Porque aqueles que usaram de mentira, de traição, de falsidade, para prender, de ilegalidade para julgar, julgando à noite, agora usam o último recurso do suborno. Olha, vocês vão dizer essa história aqui, olha. Vocês vão dizer, já te pagaram muito dinheiro, e vocês vão dizer que enquanto vocês dormiam, vieram os discípulos e roubaram o povo. Mateus diz que essa narrativa, que essa história falaciosa se propagou entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia que Mateus está escrevendo, agora já no 90, aproximadamente, essa notícia se espalhava. Alguns ainda falam isso, até hoje também.
imagina um soldado romano. Você lembra do carcereiro de Filipos? Quando a terra tremeu, as portas do cárcere foram abertas, quando ele olhou que as portas do cárcere estavam abertas, ele sacou da espada e ia se matar. Um soldado romano, ele pagava pela vida um prisioneiro que deixasse fugir. Um soldado romano preferia morrer, se suicidar, ao confessar que tinha dormido em serviço. Isso era o contraste, era o oposto de tudo que uma guarda romana podia fazer. Eles não fariam isso. Eles não assumiriam essa culpa assim. Mas eles foram vencidos, sim, pelo suborno. A outra questão é a seguinte: imagina você conversando com um soldado desse. Mas já viu aquelas histórias de pescador que você não viu? O senhor não estava lá, aí a gente estava guarda todo dormindo. Aí você pensa, poxa, ela está entendendo que lugar tinha. Todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu. Eu disse aqui quando eu falei sobre essa guarda, né, que eles ficavam assim, em forma de meia lua, né, uma guarnição acordada dentro. Os que dormiam, para realizar, ficavam lá de fora, os acordados dentro. Para chegar em quem está acordado, tem que passar por cima de quem está dormindo. Né, já vai acordar o pessoal. Ele não está dormindo tudo. E outra coisa, tem que ter 20 homens para mover a terra. Né? Eu imagino que isso faça algum barulho. Como você me explica isso? Né? E não deve ser um trabalho assim rapidinho. Né? Chegar, carregar o corpo, nem vai tirando, se tiver o trabalho de tirar lá as armaduras do corpo, não dá para sustentar. E aí você, mais cético, né, perguntaria assim: peraí, mas todo mundo está dormindo? Como vocês sabem que foram os discípulos que roubaram? Pode ter sido uma outra guarda romana que veio, né, a mão do lado de Pilatos, e falou: olha, acho que esse lugar está muito seguro, tira todo mundo, tira ele daí e leva. Ou então pode ter sido outro grupo, pode ter sido o próprio Sinédrio. Como vocês sabem, se vocês estavam dormindo, como vocês sabem que foram os discípulos? É algo que não se sustenta. Mas cabe lembrar, enquanto elas estavam indo pregar pelas obras, existiam alguns anunciando mentiras. Isso, irmãos, até hoje, não só em relação a esse fato em si, mas enquanto pregamos a salvação, tem gente anunciando mentira. Enquanto estamos pregando aquilo que dá alegria, tem gente pregando aquilo que dá tristeza. Enquanto estamos pregando aquilo que promove vida, tem gente pregando que promove morte. E nós, como filhos da luz, precisamos ser mais ágeis, mais dedicados, mais determinados, mais compromissados, agindo a toda pressa, como o texto diz, porque enquanto pregamos a verdade, tem muitos outros pregando a mentira. Temos imperativos assim: crer, compartilhar, alegrar-se, e eu diria aqui, em quarto lugar, ficar atento, vigilante, ficar esperto, porque grupos como esses soldados, os fariseus, continuam ainda hoje. Mas nem o selo romano, nem a guarda, nem a pedra deteram Jesus ali, nem a morte o prendeu ali, porque a morte não podia deter o autor da vida. Cristo já ressuscitou. Amém.